Olha só, por essa eu vou falar que eu não esperava. E olha que André Mendonça e Cássio Nunes fizeram agora dobradinha. E aí você tá falando, pô, Thiago, quando esses dois fazem dobradinha só sai coisa ruim, hein? Chernobyl. Falo, não, dessa vez não. Fizeram dobradinha pra condenar o Bolsonaro. Quem imaginaria? Ainda em 2023, os dois indicados pelo Bolsonaro traem o Bolsonaro na mesma votação. Pois bem, o Bolsonaro está oficialmente condenado pelo Supremo Tribunal Federal a pagar multa por ter feito campanha antecipada em 2022. Só que o problema é o seguinte, você fala, Thiago, é uma multa, não dá nem cadeia. O problema é o seguinte, essa condenação, ela praticamente corrobora a condenação do Bolsonaro, que o tornou inelegível pelos atos do dia 7 de setembro de 2022, que ele usou para fazer campanha antecipada. Ou seja, os dois ministros do Bolsonaro jogaram no lixo a narrativa do próprio Bolsonaro de que, olha, a culpa não é minha se o 7 de setembro cai durante o período eleitoral, não é minha. E olha, a reunião que eu fiz lá com embaixadores não era uma reunião pré-campanha. Não, o processo envolvia a reunião que o Bolsonaro fez com embaixadores. Ele fez um monólogo, falou por 40 minutos, e ali foi uma reunião de pré-campanha, ele ali atacou as urnas e tudo mais. E parte do processo envolvia o 7 de setembro, uma parte minoritária, mas ele foi condenado mesmo pela propaganda antecipada que fez com os embaixadores. Aí tem um negócio. Você pega um processo que envolve as 3 condenações do Bolsonaro no TSE, o que o Bolsonaro imaginava era, no mínimo, que os 2 ministros que ele indicou falassem, não foi. Porque se os ministros falam que não foi, eles estão, na verdade, dizendo que o Bolsonaro foi condenado injustamente no TSE. Se os 2 indicados pelo Bolsonaro, eles corroboram e dizem que o Bolsonaro tem que pagar multa por ter cometido crimes, que foram os crimes que o tornaram inelegível, eles estão dizendo, realmente, ele foi tornado inelegível justamente, foi justa a decisão que o tornou inelegível. Aí tem a pior parte. Vamos lembrar uma coisa, o Bolsonaro foi tornado inelegível pela reunião com embaixadores. O que ele fez? Foi o primeiro processo dele. Nessa reunião, ele convocou embaixadores de vários países para fazer campanha para ele, numa sala lá, tudo pago com dinheiro público, e para falar mal das urnas eletrônicas, ou seja, para cometer crime. Ali ele cometeu crime, e esse crime tem a ver com as investigações do dia 8 de janeiro. Vai vendo onde isso vai chegar. Ele estava desacreditando as urnas eletrônicas e falando que teria fraude na eleição. Essa foi a narrativa para tentarem dar golpe de Estado dia 8. A gente sabe muito bem disso. Quando os 2 ministros do Bolsonaro votam para condenar o Bolsonaro por ter feito isso, eles estão adiantando, lá na frente, quando tiver processo envolvendo essa reunião com embaixadores e dizendo que aquilo foi crime do Bolsonaro, que ele estava cometendo crime contra as urnas eletrônicas e contra a democracia, você já tem até uma decisão do STF dizendo, realmente, foi multado por isso. Foi uma decisão do TSE dizendo, foi tornado inelegível por isso. Então, se ele foi tornado inelegível por ter feito um tal crime, que também é crime eleitoral, foi multado por ter feito esse mesmo crime, então na hora de pagar a parte que dá jaula desse crime, que lembremos, nem todos os crimes a pena é só cadeia. Algum é cadeia, mais multa, mais crime eleitoral. Nesse caso, tudo ele já foi condenado. Só falta a condenação de uma parte, que é a parte penal, que é a parte que dá jaula. Quando for julgar essa parte, vai ser muito difícil que esses 2 ministros digam, olha, a gente referendou a decisão que caça os direitos políticos, mesmo o Cássio Nunes sendo votado ali contra alguma parte disso. A gente referendou a multa, a gente votou a favor da multa. Agora a gente vai votar contra a prisão? Difícil. Muito, muito, muito difícil. Ainda mais se você pensar que a votação para uma prisão, eventual prisão do Bolsonaro por esse caso, não vai ser hoje ou amanhã, vai ser daqui. Esses processos demoram muito. Ainda a investigação nem foi finalizada, vai demorar o quê? 1 ano, talvez? Então, aí dá tempo dos 2 ministros, eu falei aqui já ultimamente que o Cássio Nunes está lulando, dá tempo deles desbolsonarizarem mais ainda, que já estão desbolsonarizando. O Bolsonaro tá uma fera, agora com o André Mendonça, não é a primeira. A primeira que o André Mendonça deu que o bolsonarismo não gostou foi quando ele ali votou contra a Carla Zambelli. Tá? O André Mendonça votou contra a Carla Zambelli, ela foi tornada ré oficialmente por porte ilegal de armas, crime que dá cadeia. O Gilmar Mendes já avisou que ela será presa ao final do processo. Então vai ser presa a Carla Zambelli. Falou, ela não foi presa porque ela é deputada federal e precisa esperar o fim do processo para prender. Só por isso, senão estaria presa. Então já falou, precisa esperar o fim do processo.
E o André Mendonça votou a favor da Carla Zambelli. A favor da Carla Zambelli, não, a favor de tornar a Carla Zambelli ali ré por porte de arma. E são coisas assim caras ao bolsonarismo. Porte de arma, pô, peraí, você tá fazendo alguém... A Carla pode ser presa por porte ilegal de armas, a gente é a favor das armas, André Mendonça. Não pode. Pior, ela, bolsonarista, presa, vocês vão abrir precedente de prender já um deputada bolsonarista, vai depois abriu a porteira, vai começar a prender um atrás do outro. Então, não, André Mendonça, não. Para ele, sim. Não que o Bolsonaro queira defender a Carla Zambelli, viu? Já falei aqui inúmeras vezes, ele odeia a Carla Zambelli. Para ele, a principal culpada dele não ter dado o golpe que ele queria, não ter ganho a eleição, é a Carla Zambelli. Não foi o fato dele matar 1 milhão de pessoas na pandemia, dele debochar, dele se recusar a comprar vacinas e ainda debochar quando estavam morrendo 4 mil pessoas por dia. Não. Nada disso, não foi o fato dele diminuir o auxílio, dele não querer o auxílio de 600, ele fazer campanha contra o auxílio de 600 reais, não foi nada disso, o fato dele ter vendido a Eletrobras e dobrado o preço da conta de luz, não. O que ferrou foi a Carla Zambelli ter perseguido alguém armado, segundo o Bolsonaro, né? Então, ele não queria defender, mas abre um precedente que já se tornou ré a Carla Zambelli. Outro aí que vai se tornar réu muito em breve é o Gustavo Geyer, e o processo dele vai cair com o Flávio Dino. E aí, os bolsonaristas já começaram a jogar a toalha. Já estão jogando a toalha, já estão assim, pô, ferrou, já era, ferrou, eles estão pensando agora no que fazer. Que é o seguinte, quando o Lula indicou o Flávio Dino, a primeira versão aí que parte dos senadores bolsonaristas deu foi a seguinte, olha, nós vamos lutar para que o Flávio Dino não seja aprovado. Essa é a versão que eles estão dando desde antes do Lula indicar o Flávio Dino. Inclusive, parte da imprensa bolsonarista passou a falar que, olha, o Flávio Dino dificilmente será aprovado pelo Senado Federal e tal, o bolsonarismo vai fazer uma mega campanha contra ele, tentando até influenciar a decisão do Lula, parte da imprensa. Tá, para o Lula ficar com medo de colocar o Flávio Dino, o Lula fez uma mega articulação e essa mega articulação chegou já aos ouvidos dos bolsonaristas, né? Eu falei aqui dessa articulação anteontem, e alguns senadores bolsonaristas já admitiram, o Globo escutou cinco senadores bolsonaristas em off, obviamente, e eles dizem que realmente o Flávio Dino vai ser aprovado com facilidade, não só na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele já tem os votos necessários para ser aprovado, mas também vai ser aprovado aí com facilidade no plenário do Senado Federal. Lembremos que a votação é secreta. O Bolsonaro pressionou muito o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar não estava querendo isso, tá? Não estava. Mas o Bolsonaro pressionou muito. Foi um arranca-rabo, dizem alguns, mas eu não posso confirmar. Eu não estava lá. Mas sabendo como o Bolsonaro fica quando ele é contrariado, eu imagino que realmente foi, tá? Porque você já viu o Bolsonaro inúmeras vezes, se um repórter faz uma pergunta para ele meio assim que ele não gostou de como foi feita a pergunta, ele já xingava, já fazia assim. Se ele é assim, público. A gente viu uma reunião ministerial que vazou não, que o STF tornou pública porque tinha muito crime naquela reunião. A gente também viu como ele é quando não está em público. E ali, mesmo com muita gente, ele xinga, ele fala, ele dá ordem assim, ele mete o dedo na cara, é palavrão atrás de palavrão. Ele falou mais de 300 palavrões numa reunião de 1h30. Pois bem, imagine que, contrariado dessa maneira, tem arranca-rabo. O Valdemar da Costa Neto não estava querendo publicamente mandar que a bancada do PL votasse contra o Flávio Dino. Por quê? O Valdemar enfrenta processos. Para quem não sabe, o partido dele, o PL, tá para ter o registro cassado. Então, o PL está enfrentando um processo por terem questionado o resultado da eleição. Já foram multados em 22 milhões de reais. Ou seja, já custou cara a brincadeirinha do Bolsonaro. Pagaram a multa de 22 milhões. O partido ficou passando dificuldades aí uns 3, 4 meses. Pagaram a multa. Tá, só que o processo, o Alexandre de Moraes colocou esse processo, sempre que tem um processo aí que pode envolver multa, tem um valor do processo, multa ou indenização. O valor do processo é de 1 bilhão de reais, tá? Então, esse é o máximo de multa que pode levar o PL do TSE. Mas, além da multa, pode levar à cassação do registro do partido. Então, Valdemar tá assim, ele não quer
brigar com ministros do STF. Ele sabia que liderando a bancada, forçando a bancada a votar contra o Flávio Dino publicamente, ele está comprando briga não só com o Flávio Dino, mas ele, Valdemar e o partido dele estão comprando briga. Aí não é Bolsonaro e bolsonarismo, eu tô falando PL, viu? PL é uma coisa, o Bolsonaro é outra. O Bolsonaro está no PL, amanhã depois pode não estar mais. Até porque será descartado em algum momento. Mas aí o partido, essa parte aí do centrão do partido, compra a briga também com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, com boa parte do Supremo Tribunal Federal e com boa parte ali de Brasília que apoia o Flávio Dino. Só que o Valdemar, saiu aí notícia nos maiores portais, Valdemar manda a bancada votar contra o Flávio Dino. Só que tem uma coisa, vem cá, o voto é secreto. Os parlamentares que são do centrão do PL, mas não tenha dúvidas, eles vão votar a favor do Flávio Dino. Eles vão tentar ali negociar alguma coisinha, uma emenda, uma coisinha qualquer pequena ali, negociar talvez com o Rodrigo Pacheco, enfim, com o governo, porque eles são centrão, é assim que eles vivem, de negociata. Vão negociar alguma coisa e vão acabar votando a favor. Os bolsonaristas que estão em pânico vão votar contra. Então é mais um racha que vai ter no PL, e agora é uma coisa bem sensível para eles, que envolve diretamente a prisão de muitos deles. Porque o Flávio Dino vai para cima com tudo. O Flávio Dino não vai ter igual alguns ministros do STF, que chega processo do Bolsonaro, eles sentam em cima. Vou dar um exemplo. Chegou o processo dos pastores corruptos do MEC para a Carmen Lúcia. Chegou faz o quê? Faz 1 ano e meio que chegou esse processo para Carmen Lúcia. Foi preso o então ministro da Educação do Bolsonaro, né? O pastor lá, Milton Ribeiro, tudo mais. A Carmen Lúcia sentou no processo faz 1 ano e meio. Não se sabe mais. Fim. Você fala, pô, Thiago, mas a Carmen Lúcia não é contra o Bolsonaro, progressista e tal, ficou ao lado do Sérgio Moro, mas depois mudou, mas contra o Bolsonaro ela sempre foi. E aí? É isso. Você vê que tem alguns que simplesmente sentam em processo. Tem processo do Bolsonaro nas mãos do Dias Toffoli, que também tá lá, ó. Faz uma eternidade. Tem aí nas mãos de outros ministros também. Quem dá encaminhamento, que você fala, caramba, esses estão indo pra cima mesmo, é Alexandre de Moraes, se cair no Zanin, se cair... O Barroso é presidente, então não cai processo para ele mais. Quando ele sair da presidência do STF, volta a cair. O Barroso, em alguns casos, aí agora terá Flávio Dino. Então Flávio Dino vai para cima com tudo, com tudo. Cair na mão do Flávio Dino, ferrou. Ó. É igual o atacante na área. Chegou para ele, é gol. Chegou para ele mete pro gol. Então, agora tá um desespero danado, mas os próprios bolsonaristas já jogaram a toalha. Eles já perceberam que até os aliados aí deles, que estavam nessa tentativa aí, votaram a favor da PEC que limitava alguns poderes do Supremo Tribunal Federal, estavam nessa tentativa aí de enquadrar o governo Lula, enquadrar o STF, muitos desses vão votar a favor do Flávio Dino, então já jogaram a toalha, já viram, pô, peraí, o Cássio Nunes está acenando pro Lula todos os dias, já teve indicação aí para cargo importante que o Lula fez, que foi indicação do Cássio Nunes, ele tá desbolsonarizando cada vez mais. O André Mendonça dá uma dessa e vota para confirmar a multa do Bolsonaro, que é uma multa após a condenação dele pelo TSE. Podia pedir vista e atrasar o processo em 90 dias, no mínimo 90 dias. Porque pedir vista e até o presidente da segunda turma pautar de novo, ia passar 5, 6 meses. Não pediu vista. Já condena logo, pronto, já transita em julgado, tem que pagar, fim. Vai falar, mas é só 20 mil. Já falei, o problema não é a multa, o valor da multa que o Bolsonaro tem que pagar. O problema é que isso é mais uma decisão que vai embasar lá na frente a prisão dele. Mais uma. Então tem decisão já oficial do STF de que ele realmente cometeu crime ali. Além da decisão do TSE de que ele cometeu crime eleitoral. Então você vê que tá piorando a situação com os dois ministros bolsonaristas aí ajudando a piorar a situação. O caso do André Mendonça, ele ainda tá dando algumas decisões favoráveis ao bolsonarismo, mas já passou daí, já é a segunda, no intervalo de 5 dias, que ele dá contra. Bem contra o bolsonarismo. Então assim, ferrou. Aqui no Flávio Dino já é perdido. A indicação do Gonê, os bolsonaristas vão votar contra também praticamente perdida. Essa aí não tem chance nenhuma deles conseguirem barrar. O Gonê já se sabe, a primeira coisa que ele vai fazer é ir para cima dos bolsonaristas. Ele vai ao mesmo tempo, ele vai colocar uma equipe atrás dos lavajatistas e uma equipe atrás dos bolsonaristas. É isso que vai fazer o Gonê assim que ele assumir. Então, a coisa vai ficar muito feia para eles a partir de dezembro. Eu não
duvido que vai ter aí a Procuradoria-Geral da República, nem todos vão entrar de férias em dezembro e em janeiro, muitos vão ficar e eles vão fazer ali um mega mutirão para acelerar essas investigações, porque o plano aí de quem defende a democracia, que é o que eu espero também que eles consigam fazer, é que os responsáveis pelos atos terroristas sejam presos o quanto antes. O quanto antes tem que ser preso esse pessoal. Não pode ficar deixando passar muito tempo, porque até as pessoas acham que vai dar em pizza e não sei o que, aí tem uma chance de lá na frente dar em pizza maior. Então, para não ter chance nenhuma, eles querem acabar isso quanto antes. O que atrasou 2 meses foi a demora do Lula, até por situações políticas também, que hoje sabemos, na época não se sabia muito, a demora do Lula para indicar o PGR. No caso do Flávio Dino, demorando ou não, os processos vão cair na mão dele. Demorou mesmo, podia ter sido 2 meses antes, mas já estaria lá no STF. Mas, antes tarde do que nunca, os processos vão cair nas mãos dele. Se o Lula indicasse outro, também cairia nas mãos do indicado do Lula, viu? Então, ali não tem pra onde correr. Veremos aí o que vai acontecer, mas agora o pânico generalizado lá do outro lado, viu? Generalizado o pânico. Eu tenho certeza, o Reinaldo Azevedo escreveu isso, é verdade, viu? Tem mais gente na extrema-direita, radicais de extrema-direita, querendo a prisão do Bolsonaro, até do que na esquerda, viu? Tem mais gente, viu? Eles estão loucos para ver o Bolsonaro preso, para que eles possam ocupar o espaço que o Bolsonaro vai deixar. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!